Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos ilumine. Aqui estamos, mais uma oportunidade para os nossos estudos e reflexões. Mas antes de entrarmos aqui propriamente nos estudos, vamos fazendo a nossa prece, pedindo o amparo dos amigos espirituais, que nos auxiliem no entendimento dessas lições tão importantes que têm nos ajudado a entender a nós mesmos e a tudo que nos cerca. Senhor de bondade e de misericórdia, aqui nos encontramos para mais uma oportunidade dos aprendizados das mensagens que nos chegaram na intenção de iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que assim pudéssemos apreciar melhor, Senhor, a Tua obra, entender melhor a nós mesmos, respeitar os nossos irmãos e poder trabalhar com carinho, com dedicação no Teu reino, fazendo o melhor da nossa parte, para que a paz e o amor possam se instalando devagarinho no coração de todos os nossos semelhantes. Que a paz do Mestre Jesus e a misericórdia do Pai nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim então vamos aqui, abrindo o nosso livro dos Espíritos. Nós estamos aqui no capítulo 9 do livro 3º, Lei de Igualdade. Um assunto muito interessante, como todos os assuntos da doutrina, né? A doutrina ela tem essa condição de reunir variados assuntos. E hoje a gente vai poder fazer uma reflexão, uma compreensão maior sobre essa questão da igualdade dos direitos do homem e da mulher. É o item 6. Que vai falar sobre esse assunto. Então, dentro da condição da criação divina, não existe nenhum filho de Deus criado para ser o mais importante, o melhor, o modelo, né? Todos nós somos criados da mesma forma, simples, ignorantes, vamos traçando um caminho ao longo das eras, do tempo, fazendo o nosso aperfeiçoamento, as nossas escolhas, aprimorando a nossa inteligência. Então não tem aquele mais importante, aquele escolhido, aquele que se destaca, não, todos nós diante de Deus somos iguais. Nós é que inventamos, né? Nós homens, por conta das nossas dificuldades, né, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, a gente inventou essa questão das diferenças e marginalizamos uns aos outros porque assim disputamos melhor, né? Mas dentro da doutrina a gente vai aprendendo que a gente precisa mesmo ter humildade e reconhecer que nós não vamos a lugar nenhum sozinhos, que nós somos feitos para amar e que precisamos uns dos outros para construir a nossa felicidade. Afinal, ninguém é feliz sozinho, né? Quanto mais amigos, quanto mais conhecimento das pessoas a gente tem, quanto mais o nosso entrosamento, o nosso relacionamento cordial com as pessoas, mais feliz a gente vai se tornando, né? Então, o Kardec, sabiamente, foi fazendo uma porção de perguntas para o plano espiritual, né? E aqui, hoje, a gente tem a pergunta 817, que o Kardec faz lá para a espiritualidade. Ele diz assim: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E a espiritualidade responde: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então é isso mesmo que a gente estava falando. Todos nós, criados por Deus, espíritos, né, estamos aqui numa rota de aprimoramento. Aparecemos como princípio inteligente lá no início da jornada, já estagiamos no reino mineral,
vegetal, animal. E num dado momento Deus nos confere a condição da humanidade, né? E com a inteligência, uma inteligência no começo rudimentar, mas que depois vai se aprimorando. Mas é isso mesmo. No início, essa inteligência é oferecida para ela várias experiências, várias condições onde ela aprende o que é bom e o que também não é. Assim como uma criança, não é? Quando a gente tem filhos pequenos em casa, eles não aprendem só o que é certo. Aliás, eles aprendem o que é errado primeiro. E depois a gente sai correndo atrás deles para dizer que está errado e que tem que aprender a fazer o correto, não é assim? Então, essa resposta do plano espiritual, ela é muito interessante, porque a gente tem que entender que sim, nós nesse vasto aprendizado, a gente aprende o bom e o ruim. E depois, com o amadurecimento, com as experiências que a gente vai testando, né, as coisas, a gente vai vendo aquilo que cabe, aquilo que não cabe fazer, o que é bom e o que é ruim para a gente e para o outro. Então, é isso que ele está respondendo. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e da faculdade de progredir? Onde está a diferença entre homem e mulher? Nenhum. Depois tem uma outra perguntinha. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Resposta do plano espiritual. Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Então a gente vai dar uma parada aqui para a gente poder contar um pouquinho da história, né? Dessa história que pertence a todos nós. Porque nós somos espíritos, estamos reencarnando aqui, né, há tanto tempo, então pertence a todos nós. E essa história fala o seguinte pra gente, né, os cientistas, antropólogos, então eles estudaram, pesquisaram, e lá desde os primeiros tempos, né, em que nós habitamos aqui a Terra, na pré-história, se formou a sociedade, que a gente chama de família. Por necessidade de alimentação, por necessidade de manter a prole. Nesses tempos pré-históricos, essas primeiras formações sociais, elas eram igualitárias. O homem e a mulher, os dois eram muito importantes. Disse que, nesse tempo, a sociedade era matriarcal, ou seja, as mulheres eram mais importantes, mas na verdade não era bem assim, era uma sociedade igualitária. O que acontecia... O homem e a mulher tinham os mesmos direitos, os mesmos deveres. Os homens caçavam, pescavam, a mulher cuidava da prole, cuidava do lar, cozinhava, costurava, fazia lá as roupinhas de peles, né? Os dois tinham trabalho. O que se destacava na mulher era a condição da procriação, ou seja, a maternidade, que era uma coisa muito respeitada naqueles tempos. Óbvio, porque... as famílias queriam manter, né, os seus descendentes. Então, a mulher era vista como uma coisa muito importante. Mas o que aconteceu? As famílias foram crescendo, essas sociedades foram crescendo também, foram aparecendo, né, foi tendo aquele acréscimo populacional. E óbvio, né, que essas famílias moravam em territórios e com o acréscimo da população houve disputas de territórios. É onde começa a força bruta. Porque com a disputa dos territórios, como a mulher cuidava da prole, do lar, cozinhava, costurava, mantinha os filhos, ela precisava de um guerreiro que defendesse o território dela e da prole. E assim o homem aparece como defensor do território. E com essa condição, o homem vai se sobrepujando à mulher, criando esse mito de que a mulher é o sexo frágil. Só que não foi bem assim. Enquanto ele estava guerreando, a mulher estava dando conta do lar, fazendo a sua comida, criando seus filhos, cuidando de si mesma,
foi uma condição, uma necessidade defensiva, né, onde apareceram as guerras, as disputas de território, que levou-nos ao patriarcado, ou seja, sociedades baseadas na força masculina. E assim o tempo vai passando. Inclusive na Bíblia, a gente vai ver como é que esses povos antigos viviam, já estruturados nesse sistema onde o homem detém o poder, porque cada vez mais esse poder foi se consolidando. Ele deixa de ser o guerreiro, aquele que defende o território, para galgar situações políticas, financeiras. Então, na Bíblia tem toda uma estrutura, né, social. A gente já vai vendo as sociedades ali, como elas se fortaleciam sob o comando masculino e a submissão cada vez maior das mulheres. Isso vai levando, até que a gente chega na Idade Média, e na Idade Média também a coisa vai ficar muito ruim para nós, mulheres, porque se exalta a condição do poder masculino, da sabedoria masculina, como se o homem fosse o Deus e a mulher fosse o ser mais inferior da face da terra. Isso é bem complicado mesmo, e a gente vê em todos os fatos que aconteceram na Idade Média. A sorte é que depois que passa a Idade Média, né, vem aquele período de luz, que é o Renascimento. Nessa época, então, muitas descobertas científicas aparecem. Muitas dessas descobertas científicas têm a participação de mulheres que se tornaram importantes para a ciência, outras mulheres nas artes. Aí começa, né, a sociedade a rever alguns conceitos sobre a condição feminina, seus direitos, seus deveres. E assim a gente vai indo até a gente chegar no século XVIII, quando a gente lá na Inglaterra assiste à Revolução Industrial. E vocês sabem, né, que na necessidade de mão de obra para aquelas indústrias nascentes que se espalharam por toda a Europa, só homem não bastava, né? Tinha que ter a mão de obra feminina e também de crianças. E aí lá foram as mulheres. Só que as mulheres ganhavam um salário menor do que os homens. Elas não tinham a mesma condição de salário, né? E uma outra coisa importante que começou a acontecer, como a mulher ganhava o seu salário, apesar de ser menor que o dos homens, ela foi conquistando um certo tipo de emancipação. Ela podia comprar, ela recebia um salário, ela tinha um poder financeiro, né, um poder econômico, pouquinho, mas ela podia fazer aquilo que ela queria fazer, né? Aí mais um pouco para frente, lá no século XIX, a gente vai ver a mulher lutando lado a lado com o homem naqueles movimentos operários por conquistas, né, de melhor trabalho, melhores salários, enfim. E aí a gente está falando de um panorama mundial. Aí a gente traz um pouquinho aqui para o Brasil. Como é que isso acontecia aqui no Brasil, né? Porque nós estamos falando aqui do mundo. Aqui no Brasil, a nossa primeira Constituição data de 1824. E nessa Constituição acontece o seguinte: ela exclui a mulher de praticar todos os atos da vida civil, ou seja, ela era impedida de votar e nem pensar em ser votada, nessa primeira Constituição. Aí depois, mais para frente, em 1916, a gente tem o Código Civil, que expunha a mulher como sendo relativamente incapaz e necessitada de uma orientação e uma aprovação masculina. E o marido, ele era encarado como o chefe da sociedade conjugal. Vocês verem como é bem difícil, né? Aí depois, mais um pouquinho para frente, em 1988, a Constituição, que é a Constituição atual, né? Ela garante igualdade de gêneros.
E quando essa Constituição foi elaborada, houve a participação do Conselho Nacional do Direito das Mulheres. E esse conselho é que trabalhou pela inclusão de mais direitos femininos. Porém, como a gente sabe, agora em 2006, não faz tanto tempo assim, teve que ser criada a Lei Maria da Penha, né, para garantir os direitos femininos, para dar mais peso à punição de crimes cometidos contra a mulher. E esse movimento que a gente desenvolveu aqui no Brasil, como a Lei Maria da Penha, ela não é só aqui no Brasil, esse movimento é mundial. Então a gente está vendo isso que o plano espiritual está falando. Conforme a sociedade vai se instruindo, vai amadurecendo, vai enxergando melhor, né? Que a base da sociedade não é a força bruta, e sim a inteligência. E inteligência, tanto o homem quanto a mulher tem de sobra. Basta aplicá-la, né? Então não há que se fazer diferença, muito pelo contrário, há que se buscar o respeito mútuo, para que haja o bem-estar entre todos, o respeito, o entendimento, né, dos direitos e dos deveres. Então é isso que o plano espiritual explicou aqui pra gente. Então, óbvio, né, que em sociedades ainda mais atrasadas, porque aqui no planeta Terra a gente tem, né, de tudo, a gente tem sociedades mais avançadas, a gente tem sociedades mais atrasadas. Então, óbvio que a gente vai ver que em determinados lugares a mulher já tem uma condição de maior valor, conquistou seus direitos, tem um salário razoável, né? A gente encontra mulheres hoje nas artes, na parte jurídica, em todos os departamentos, que é o normal. Mas tem algumas sociedades que, por serem muito antigas, ainda a gente vê a mulher sendo quase que uma escrava, né? Mas o tempo tudo muda. E assim é o plano de Deus, né? Conforme as criaturas evoluem, as coisas vão se modificando para melhor. E aí a última perguntinha, que é 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? E aí vem a resposta do plano espiritual. Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Então a gente tem uma condição assim de qualidades, né? Que a gente poderia dizer. Tanto é que no estudo da antropologia, a gente diz assim, que por conta do nosso começo, né, em termos de distribuição de tarefas, a mulher, como lá no começo da pré-história, ela estava sempre ali com os filhos a cuidar, a ver, a observar e inclusive ver se chegava algum predador enquanto o companheiro estava caçando, pescando, cuidando de outros assuntos. Disse que a mulher até hoje tem essa visão que pega, né? Uma visão global, uma visão geral. E que o homem tem uma visão mais objetiva, que é óbvio, né? É a visão do caçador. É a visão daquele que está determinado a resolver um determinado objetivo. Só que a gente precisa trazer um pouquinho o entendimento da ciência espiritual, que diz pra gente assim, olha, a gente não reencarna sempre no mesmo gênero, né? Nós, através das nossas reencarnações, a gente já foi homem, já foi mulher, já foi homem, já foi mulher. É muito interessante, porque tem horas que a gente precisa aprender com as características femininas a ter uma sensibilidade maior, aprender a se doar mais, cultivar vários talentos e, de repente, ter uma condição de uma vivência masculina para aprender a ter um objetivo, aprender a ter prioridades, ter esse pensamento mais lógico, racional, né? Então, tudo na vida do espírito é um grande aprendizado.
seria assim, limitar as capacidades. Se Deus tivesse dado pra gente assim, olha, você só vai reencarnar mulher, ou então você só vai reencarnar homem. Não, gente, não é assim que funciona não, né? Através da evolução do nosso espírito, Deus vai dando pra gente as oportunidades que a gente precisa para poder se desenvolver como um todo. A gente não brinca e não diz que anjo não tem sexo? Os anjos, né, são os espíritos mais evoluídos, se a gente pudesse dizer assim. E é verdade, porque no plano espiritual, né, os seres mais evoluídos não tem gênero, não tem o feminino e o masculino. Pode ser um choque para muita gente que está ouvindo isso, mas é verdade. A gente tem essa distinção de gêneros enquanto o nosso espírito é imaturo. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai tender espiritualmente a ser esse espírito sem essas diferenças, né? Sem a condição do masculino e a condição do feminino, porque ele vai abranger todas as qualidades, ele vai ter experimentado tudo e vai ter aprendido as qualidades, tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino. Então, essa é a lição de hoje, gente, que a gente precisa aprender a conviver uns com os outros, sem olhar as diferenças, né? Quer dizer, olhar as diferenças, mas não valorizar como diferenças, entender que sim, cada um está fazendo a sua experiência e somos todos importantes uns para os outros. Então, vamos agora, neste momento, fazer as nossas vibrações, que estamos precisando realmente fazer, vibrações de muito amor e de muita paz, para que a humanidade escolha uma forma de pensar mais amorosa, mais respeitosa de uns para com os outros. Vamos fazer assim uma vibração, em primeiro, por todas as famílias, nesses períodos difíceis em que estamos passando, muita gente desempregada, né? Com muitas responsabilidades, às vezes com um salário difícil, vamos pedindo a Deus e aos seus mensageiros que ilumine e abençoe cada lar que neste momento passa por muita dificuldade, dificuldade financeira, dificuldade na área da saúde, dificuldade de relacionamento, que também está, né, muito complicado mesmo por causa dessa convivência que a gente não estava acostumado, né, a viver assim tão pertinho um dos outros. Então, infelizmente, as arestas, né, estão incomodando, mas vamos pedir a Deus que ilumine o lar de todos os nossos irmãos. Vamos pedir pela paz dentro de cada lar, principalmente pelas crianças e pelos jovens, porque é do lar que esses nossos irmãozinhos, né, vão sair futuramente e vão levar com eles o aprendizado, a experiência que estão tendo neste momento. Então, que haja muito amor, muita compreensão, conversas, né? Não brigas. Vamos vibrando pelas crianças e pelos jovens, pedindo a espiritualidade amiga que ilumine o pensamento dos nossos irmãos, que não tenham uma visão pessimista de tudo isso que está acontecendo, mas que encarem como um tempo que vai passar, um tempo necessário para o aprendizado, para dar mais valor à vida. Vibramos também pelos irmãos idosos, às vezes saudosos, né, daquele abraço gostoso, da visita dos amigos e dos familiares, que agora ainda não podemos fazer. Vamos levando o abraço gostoso a cada coraçãozinho que se encontra solitário, tristezinho. Pedimos à espiritualidade amiga que leve o consolo, que leve a alegria a cada um desses corações. Vibramos por todos os irmãos que estão nos hospitais ou em casa passando por um problema de saúde, que a espiritualidade médica possa levar o conforto, possa levar aquela vibração que atenua as dores, o desespero, não só para eles, mas para os familiares que estão perto.
Vamos fazendo uma vibração por todos aqueles que trabalham pelo bem, irmãos que não desistem apesar das dificuldades que aparecem. Vamos vibrando, vibrando para que continuem com coragem, com determinação, com muita paz no coração, o trabalho que vem realizando. Vamos fazendo um agradecimento à espiritualidade amiga que está sempre conosco. Ninguém está só. Cada um de nós tem o seu amigo espiritual ou amigos. Então vibramos muito agradecimento, pensamentos de muito carinho. E vamos aqui pedindo ao Pai que abençoe a todos nós, que possamos continuar a nos reunir para aprender com o Evangelho do Mestre Jesus, com a doutrina espírita, a ver o mundo com olhos alegres, outros olhos, né? Com o olho do hoje. Para que esperar amanhã para ser feliz, se a gente pode valorizar cada segundo do dia de hoje? Valorizar a comidinha que a gente tem na mesa, a água que a gente pode beber, valorizar os dias, o sol, o céu, os pássaros, as flores, quanta coisa para agradecer, né? Então a gente vai pedir assim aos benfeitores espirituais que ilumine a cada um dos nossos irmãos para que possam ser felizes hoje. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.